Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18 até o 26. Amém? A palavra do Senhor Deus diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Amém. Graças a Deus. Eu disse que até o 26, mas é na verdade até o 27. João Calvino, um grande teólogo, talvez o maior teólogo protestante de todos os tempos, disse que o verdadeiro pastor precisa ter duas vozes: uma voz para chamar as ovelhas, outra voz para espantar os lobos devoradores. E aqui nesse texto, no capítulo de João, João menciona esses lobos devoradores e lembra as suas ovelhas que esses lobos existem, de fato, não são como o lobo mau da historinha que nós contamos para as crianças, mas são lobos espirituais, e eles estão à espreita para devorar toda ovelha distraída. O chamado para nós nesta noite é também um chamado para que nós estejamos alertas, para que os lobos não possam de maneira nenhuma tragar as nossas vidas. Hoje então eu quero mencionar para vocês nesse texto sobre os anticristos e os seus ensinos. Quem são os anticristos e o que eles ensinam? E o que João aqui, através da ação do Espírito Santo, quer nos ensinar nesse texto das Escrituras? Primeira coisa, João fala que nós estamos na última hora. E na nossa mente, quando nós pensamos em última hora, nós pensamos realmente naquela hora que está acabando. A última hora para nós é algo muito rápido. A última hora para nós é o último suspiro. É o momento de chamar alguém para dar extrema unção.
A última hora é o último momento do jogo, do campeonato. A última hora é aquilo que já vai acontecer daqui um pouco. E quando nós lemos as Escrituras, muitas vezes quando lemos a expectativa que a Escritura nos coloca, nós achamos que é uma coisa muito difícil de entender. Porque Jesus disse que está às portas, mas as portas já fazem 20 séculos, não é? 2000 anos. Então, nós ficamos pensando, até quando estou à porta? Já volto. E aí a nossa mentalidade, muitas vezes, cai no descrédito, de pensar de que Deus não disse aquilo que deveria dizer. Duas coisas nós precisamos lembrar quando nós falamos sobre a última hora. A primeira coisa é que a referência de última hora está vindo de um povo hebreu que não é o nosso ambiente. A ideia desse última hora não é o ambiente ocidental, não é o ambiente da nossa cultura de fast food, de coisa rápida. A última hora é um momento que Deus nos ensina, que é do momento da ressurreição de Cristo até o momento da sua volta. Esta é a última hora, que pode ser traduzida por última era, pelo momento último na história de Deus na humanidade, e não um acontecimento que vai ocorrer ali. Uma segunda coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus revela que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é um ser que nós chamamos em teologia de atemporal. Nós dizemos que Ele está fora do tempo. Deus não tem início de dias e nem fim de dias, nos diz a Escritura. Por isso Ele é atemporal, e o seu nome é Eu Sou. Ele não era, Ele não será, Ele é o eterno Eu Sou. Deus está fora do nosso cronos, do nosso cronômetro. Por isso o grego traz uma palavra para o tempo de Deus, que é o kairos. É alguma coisa que está acima do nosso entendimento, da nossa possibilidade. Deus, Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã na mesma perspectiva. Ele consegue enxergar o dia do seu nascimento, o meio da sua vida e o seu último fôlego. E é nessa revelação que João vai dizer: filhinhos, agora sim, dentro do cronômetro, do tempo de Deus, do kairos de Deus, nós estamos na última etapa. Nós estamos no findar da história desta terra. E o último momento da história dessa terra é o tempo da igreja, é o tempo da graça, é o tempo onde Jesus vai manifestar o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho a toda criatura, e quando todo o Evangelho percorrer todo o mundo, então virá o fim. O tempo de Deus está agora baseado na graça que é conhecida. Eu e você somos cronômetros de Deus. Nós somos usados por Deus para apressar esse tempo. Pedro fala sobre isso. Nós devemos apressar a volta de Cristo. E nós podemos apressar a volta de Cristo nos empenhando na propagação do Evangelho de Deus. Porque Paulo diz em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja que todo homem escute a sua palavra. Então a expressão última hora, muitas vezes usada na Escritura, diz a respeito desse período em que Deus está conduzindo o reino dele nessa terra através da igreja. Então quando será a última hora? Realmente, nós não sabemos. E Jesus disse isso aos discípulos: vocês não sabem quando será o último dia. O último dia vos pegará como um ladrão. O ladrão avisa você que ele vai na sua casa te roubar. Ele dá uma ligadinha antes. Ele diz assim: ó, escuta, estou pensando em passar essa semana para roubar você. Ele não diz. O ladrão vem de forma repentina, e assim será a volta
de Jesus, de maneira repentina. Por isso, a última hora para nós tem dois recados, irmãos. O primeiro recado é: você precisa estar esperto, porque você não sabe quando Cristo volta. Ele está às portas, sim. Não é no seu tempo, é no tempo dele, é na hora de Deus. Mas nós devemos viver como se Cristo voltasse hoje. Por isso Hebreus escreve dizendo: o dia de se converter é hoje, o dia de se arrepender é hoje. E tem um velho ditado muito interessante que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus disse que nós não podemos acrescentar um pouco da nossa história, nós não podemos acrescentar horas à nossa vida. Nós não sabemos quando será o nosso encontro com o nosso Deus. Por isso o Senhor diz: filhinhos, a última hora é chegada. Vocês estão vivendo o último momento da história de Deus na humanidade. Quem sabe seremos nós a última geração a passar por essa terra. Quem sabe Deus nos dê a graça de sermos nós a igreja do arrebatamento e não passarmos pela morte. Nós não sabemos, mas é a nossa esperança, porque vivemos a igreja da última hora, o tempo da última hora, e Cristo está novamente nos alertando: eu vou voltar, eu quero receber vocês no reino de meu Pai. E então a palavra do Senhor nessa última hora, a igreja de Cristo está manifestando a graça dele para que o homem chegue ao conhecimento da salvação. Deus deseja que nós anunciemos o lema da nossa igreja a todos os nossos conhecidos: Jesus é o único caminho. Precisamos dizer às pessoas que estão ao nosso redor, no nosso emprego, na nossa família, em todos os ambientes, as pessoas precisam entender que Jesus é o único caminho. Se elas não tiverem conhecimento do último caminho, a última hora os pegará, e será para eles uma grande tragédia. E nós, igreja, precisamos ser como as 5 noivas prudentes, que ao sair encontraram o noivo no dia do casamento, levaram os seus azeites para poder encher novamente a candeia e elas terem lâmpadas para se encontrar com o seu noivo. Porque a noite pode, a volta de Jesus pode ser como uma noite que decai rapidamente, e se você não tiver azeite, você não vai enxergar aonde está o noivo. Alerta para nós, filhinhos, vocês estão vivendo a última hora. Prestem atenção na última hora. E o que acontece nesta última hora que João diz? João vai se referir a que essa última hora é a hora do anticristo, e que o anticristo ele está vindo. Interessante, irmãos, porque nós poderíamos fazer a diferença do anticristo aqui com outros anticristos. Devemos fazer no texto. O anticristo aqui nós podemos entender como o anticristo na figura maiúscula da sua palavra, né? A figura desse anticristo é referência a uma pessoa que virá. E essa pessoa que virá com o poder de Satanás sobre a sua vida, ela vai de alguma maneira ter o domínio sobre este mundo. Ela vai ter um poder sobre a organização deste mundo. E esse anticristo referenciado nas escrituras, mostrado, e muitas vezes aqui você vai ver no texto de Daniel, lá no Antigo Testamento, você vai ver o próprio Senhor Jesus falando sobre ele. Nós vamos ler um texto aqui que o apóstolo Paulo fala sobre ele, e agora João está descrevendo, dizendo: o anticristo está vindo. Por que ele está vindo? O está vindo aqui é realmente o gerúndio, porque eu não sei se ele já chegou, eu não sei se ele ainda vai chegar, eu não sei se ele já está para se manifestar. Mas a palavra de Deus quer nos colocar um alerta dizendo o seguinte:
Este homem levantado pelo império das trevas, que vai aparecer neste mundo, e é o anticristo, por quê? Porque ele vai ser contrário às coisas de Cristo e ele vai se colocar no lugar de Cristo. O anticristo tem as duas referências a respeito do que é o anticristo. No primeiro momento, alguém que se coloca no lugar do Cristo. No segundo momento, alguém que contradiz o que o verdadeiro Cristo diz. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Olha a revelação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, quando ele diz para mim e para você a respeito do anticristo, o anticristo com um A maiúsculo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O apóstolo Paulo está dizendo que haviam alguns que estavam falando por profecia, por palavra, ou até mesmo escrevendo cartas em nome do apóstolo Paulo, que eram mentirosas. Então Paulo diz: não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, o dia da volta de Jesus, virá, primeira marca, a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí está o anticristo. E olha a característica dele no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo, a figura do anticristo no final dos tempos, ele se colocará no lugar de Deus. O anticristo, figura dos últimos dias, vai se levantar contra tudo aquilo que se refere a Deus. Nós não estamos vendo o anticristo ainda, mas se nos formos sensíveis, podemos perceber as suas orientações já neste mundo. Podemos perceber quantas pessoas estão com dificuldade de entender o que é Deus e o que não é de Deus. Estamos percebendo quantas pessoas são levadas a dar descrédito ao nome de Deus. Até então que virá alguém e dirá: eu sou este Deus, eu sou o que vocês esperavam. E Jesus nos alerta dizendo que tanto os anticristos menorzinhos, nós vamos ver daqui a pouco, como este anticristo fará grandes prodígios e milagres. A Bíblia cita em Apocalipse que haverá um dia em que a ação maligna, eles vão fazer até mesmo uma estátua andar e falar. A referência a essa estátua é dizendo que vai chegar um momento em que a força operosa do anticristo neste mundo para enganar, chegará uma coisa que nós hoje entendemos por absurda: trazer vida a algo que é inanimado. Deus permitirá que isso aconteça, porque será o auge do anticristo, e também será a sua derrocada, porque então virá o Senhor e o esmagará debaixo dos seus pés. A palavra de Deus, irmãos, está aqui para nos alertar. Paulo enfatiza essas ações do anticristo para nos alertar. O anticristo também precisa vir, porque ele é uma evidência que a volta
do Senhor está muito próxima. Quando Ele se manifestar, Cristo então voltará para destruir o reino das trevas e estabelecer o seu reino para todo o sempre. Glória a Deus por isso. João diz: filhinhos, é a última hora. O anticristo está vindo. Alertem, fiquem espertos, ele está a caminho. João então continua alertando as suas ovelhas que não há só esse o anticristo, mas existem os seus discípulos. Assim como antes da vinda do Senhor Jesus, Deus enviou profetas para ir preparando o caminho, assim como João Batista, né? João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Assim o anticristo faz a mesma coisa. E o anticristo está enviando quem? Os seus profetinhas, para ir aí seduzindo as pessoas a acreditar nas suas falácias. Ainda no versículo 18, ele diz: já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que estamos na última hora. Irmãos, nós precisamos sempre estar alerta para entender uma coisa, e isso precisava ser gravado na nossa cabeça, e eu não sei dizer como nós poderíamos fazer isso até hoje, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais esquece como cristão, que nós estamos numa batalha espiritual. É coisa que nós mais esquecemos. Às vezes nós brigamos com as pessoas, esquecemos que existe uma batalha espiritual. Às vezes nós nos rebelamos dentro do nosso lar, nós nos rebelamos na igreja, nós nos rebelamos contra as autoridades, e nós esquecemos que existe uma batalha espiritual. Que a intenção de Satanás é tumultuar a igreja, que a intenção de Satanás é tumultuar o reino, que a intenção de Satanás é provocar animosidade, é parar o reino de Deus. E uma das coisas que nós menos vigiamos é com a batalha espiritual. Nós deixamos muitas vezes as nossas armas caídas, paradas. E aí, quando uma pessoa vem falar mal da gente, ou com a gente, ou brigar com a gente revida. Quando a gente não revida, a gente vai lá no Facebook e fala mal, assim, entre aspas, dizendo nos ares. Ou a gente calunia os outros, ou a gente faz um monte, ou a gente faz birra, igual criança, né? A gente deita no chão, e a gente esquece que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Que o nosso relacionamento interpessoal é movido por batalha espiritual. Esses dias, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu fiquei um dia assim tão pesaroso, que parecia que tinha todas as hostes satânicas assim, mas vamos juntar em cima desse caboclo aqui. E às vezes você sente essa opressão, você percebe quando as coisas não estão bem. Você percebe quando alguém fala uma coisa para você que você não daria bola, e de repente quando a pessoa falou, entrou, causa ferida, faz você pensar coisas que você não devia pensar, faz você esquecer os mandamentos de Deus, faz você querer quebrar os mandamentos de Deus. São as setas inflamadas do maligno. Elas podem vir do seu marido, da sua esposa, do seu filho, podem vir da sua mãe, do seu pai, podem vir de um amigo, de um parente, do irmão chegado da igreja, podem vir de qualquer lugar, porque o diabo está manobrando todas as coisas. E nós muitas vezes não estamos espertos para revidar espiritualmente. O próprio Senhor Jesus passou por isso quando o seu amado discípulo Pedro olhou para ele e disse: você não vai morrer, imagina, não, eu não deixo. Jesus olhou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás. Quantas e quantas vezes nós temos sido envolvidos
envolvidos nos ardis satânicos e não agimos espiritualmente, e não percebemos. Aí a gente age com a carne, a gente briga com o irmão, a gente briga com o marido, com a mulher, a gente briga com os pais, a gente briga com Deus e todo mundo, a gente fala mal dos outros, a gente critica, a gente vai no Facebook e dá escândalo, maior, o que tem hoje de crente dando escândalo no Facebook é uma grandeza. Mau testemunho, põe lá suas irritaçõezinhas, birrinhas, porque está andando totalmente na carne, e esquecendo das afrontas que o diabo tem lançado contra nós. Enquanto nós devemos estar em oração, em perdão constante, em comunhão constante, em pronunciamento do Evangelho constante, nós estamos o quê? Brigando com os outros. Olha como o diabo é manipulador. Olha como é que ele tira a nossa visão do reino de Deus. Olha como ele aproveita para nos colocar em maus lençóis. Então, o alerta de João aqui para nós é isso. Olha, o anticristo está vindo e já mandou os seus profetas. Muitos virão para iludir. E quantas vezes, irmãos, nós estamos fraquejados na fé e nós somos ludibriados a querer entender o ensino de Deus de outra maneira. Quantas vezes nós estamos careca de entender a palavra de Deus? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos como nós temos que agir, nós sabemos o que nós temos que fazer, mas aí quando vem a opressão, quando vem a luta, nós fazemos o quê? Totalmente diferente do que devíamos fazer. Por quê? Porque somos convencidos pelos ardis satânicos. Isso, irmãos, precisa pôr temor no nosso coração. Sabe por quê? Porque as coisas vão piorar. Não vão melhorar, não. Vão piorar. Abre aí comigo em Marcos capítulo 13. Olha só o que Jesus disse. Ele disse que muitos viriam e diriam ser Ele, mas que não nos deixássemos enganar, pois estes são, na verdade, anticristos e falsos profetas. Os anticristos que estão hoje em nosso meio, que já estiveram na história da igreja, que ainda chegarão, estes irmãos, estes anticristos, eles são enviados para perturbar a nossa fé e, se possível, nos levar a abandonar a fé que nós temos hoje no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 21 e 20, até o 23 de Marcos 13. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo. Tem isso hoje em dia? Alguém hoje em dia diz que é o Cristo? Sim ou não? Aqui no Brasil tem um doido que diz que é o Cristo. Mas se você fizer uma pesquisa, irmãos, em vários outros países tem aparecido pessoas dizendo ser o Cristo. Tem um agora que é tão bom que ele é a reencarnação do Cristo e do Buda. É um espetáculo esse. Ele deu um upgrade no negócio. E a palavra de Deus já diz que eles virão. Olha o texto que continua. Ou vejam, ali está ele, não acreditem. Tem um homem aí que eu acho que é esse que disse que é o Cristo e é a encarnação de Buda, que ele está fazendo uns negócios malucos lá, parece uns milagres, uns negócios. A pessoa diz, cuidado. No texto continua, pois, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os. Por isso fiquem dormindo. Não? Não está dormindo aí na sua Bíblia? Por isso fiquem alertas, atentos, vigia, avisei-os de tudo antecipadamente. Ninguém vai poder chegar diante de Jesus e dizer: mas parecia tanto com o Senhor, mas parecia tanto um discípulo teu, ele orava e as coisas aconteciam, ele falava lá na televisão, ele botava a mão na cabeça, a pessoa tremia, caía no chão, o outro só tira o paletó, dá uma rodadinha e todo mundo ele parece tanto, tem tanto poder na vida dele. Os falsos profetas estão entre nós. Irmãos, eu mostrei para o irmão Fernando um vídeo essa semana de um homem lá, aqui no Brasil, um assembleano, eu não sei de que assembleia é, porque hoje tem tanta assembleia que a gente não sabe nem qual é. Um assembleano aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, ele gravou queimando a Bíblia. Um pastor, que pastor de nada, um falso profeta, queimando a Bíblia, gravando e dizendo o seguinte: que a Bíblia hoje, para os crentes, é igual a Nossa Senhora para os católicos. Porque o católico se apega a Nossa Senhora e o crente se apega à Bíblia. Mas ele não se apega a nada porque ele tem a revelação. Ele é o cara. Ele é o bom. Então ele queimou. O antigo pastor aqui, da igreja da cidade de Salvador, que era cristã evangélica boa, agora é renovada, ele dizia o seguinte, quando nós iríamos refutar ele: se tudo que fosse revelado tivesse na Bíblia, a Bíblia teria que ser levada no caminhão. E esses homens, com esses jargões, com essas mentiras, com essas ações infundadas, estão levando muita gente atrás deles, irmãos. Por isso, queridos, a palavra de Deus aqui é clara: cuidado, porque eles estão aí. E olha o que o versículo 19 diz para nós: é aterrorizante. Sabe por quê? Eles não vieram do candomblé, eles não são ex-islamitas, eles não vieram do adventismo, eles não vieram do testemunho de Jeová. O versículo 19 é claro ao dizer: eles saíram do nosso meio. Quantos e quantos apóstolos, profetas, pastores que estão aí com todo tipo de ensinamento maravilhoso, chique no último, novidade da hora, eram antigamente homens que sentavam do lado da gente em uma conferência, liam a mesma Bíblia que lemos e falavam talvez o mesmo evangelho que pregamos hoje. E que hoje são falsos profetas, anunciam mentiras, não pregam a palavra do nosso Deus. Então o alerta é: eles estiveram entre nós. E o versículo 22 e 23 diz que estes têm como característica não se opor ao ensinamento de Cristo somente, mas também distorcer o ensinamento de Cristo. Eu acho que esse é o grande perigo nosso, porque quando alguém vem e se opõe a Cristo, a gente já sabe, não tem problema, não é verdade? Eu não tenho nenhum problema em identificar um testemunho de Jeová, porque eu vou dizer para ele: Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus. Ele vai dizer: não é. Jesus Cristo, Filho de Deus, é um ser humano normal. Então esse aí eu sei que é o anticristo.
O grande problema não é quando ele afronta o ensinamento de Cristo e ele se opõe. O grande problema é quando parece que ele concorda, mas chega lá no finalzinho, dá uma torcida e o negócio desanda. Precisamos estar alertas. Versículo 22 e 23, João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Então João diz: olha, cuidado com os mentirosos, porque eles vão ludibriar, eles vão dizer e tentar convencer você ao contrário dos ensinamentos das Escrituras. Cuidado com o ensino vindo deles, cuidado com o que vocês têm ouvido de pastores, profetas, apóstolos e midiáticos aí, estão na TV, estão na internet, dão um curso aqui, dão um curso ali, fazem o negócio parecer tão lindo. Cuidado! O desafio do anticristo é enganar os cristãos por meio dos seus anticristos e falsos profetas. Versículo 26: escrevo-lhes estas coisas a respeito daquele que os querem enganar. João está dizendo: olha, vocês sabem de quem eu estou dizendo, de quem eu estou falando, e eles querem enganar vocês. Eles deturpam o Evangelho de Jesus, eles até cantam para Jesus, eles até leem a Bíblia nos seus púlpitos, eles até mencionam algumas coisas que são verdades espirituais, mas em algum momento eles distorcem a palavra para levar vocês ao erro e induzi-los a segui-los, Eu tenho falado aqui muito a respeito de que nós precisamos denunciar e não ter medo de denunciar. Nós não podemos ser cristãos que fazem joguinho com os outros e ficar com medo de dizer: olha, eu não creio nesse seu pastor, eu não creio nesse homem que você segue, eu não creio nesse homem que você diz. Irmãos, nós temos que ser claros, irmãos. Eu vivo aqui falando, irmãos, se o Evangelho de Jesus Cristo tem como um dos seus ilustres pregadores o Edir Macedo, eu não entendo nada de Evangelho. Se o Edir Macedo prega o Evangelho, eu não sei mais o que é Evangelho, irmão. Aquele homem para mim é falso profeta, tudo que ele faz está ligado ao falso profetismo, inclusive o templão de Salomão. Se o cowboy lá prega o Evangelho, eu não sei mais o que é Evangelho. Se aquele Hadouken lá, o Hadouken lá da televisão, faz uns estardalhaços lá, prega o Evangelho, eu não sei o que é Evangelho. Ou a gente se apega ao Evangelho, ou a gente se vende a essas coisas. Não tem meio termo, irmão. Não tem como ficar passando: ai pastor, mas não fala, é chato. Eu falo, é chato, eu falo. E se cutucar, eu falo mais. Tem que falar, porque a igreja da cidade aqui em São José está longe do Evangelho quando eles dizem para vocês serem ricos. Está longe do Evangelho. É falso profeta. Todos aqueles que estão pregando lá são falsos profetas. E se o pastor Carlito deixou entrar lá, está sendo falso profeta, está assinando embaixo de falso profeta, irmão. Eu não tenho medo de falar. E se quiser, vem discutir comigo nas Escrituras, vamos discutir. Nós não podemos: ai, mas pastor, é falta de ética. Não é falta de ética. O apóstolo Paulo várias vezes denunciou pessoas e deu nome nas Escrituras. Demas, meu amado companheiro, amou o mundo e se perdeu. Demas, ele não está falando: olha, tinha um aqui entre nós. Tem nome, só não tem RG e CPF porque na hora do tempo não precisava. Jesus nunca escondeu ao criticar as pessoas. João Batista chamava os hereges
de nome que a gente não tem nem coragem de dizer hoje. Raça de víboras. Isso é o quê? Cobra. Vocês são cobra. E hoje nós queremos alisar, a dizer, não, mas não é bem assim. É assim sim. É assim sim. Eu gostava muito do Silas Malafaia, até ele trazer um falso profeta lá dos Estados Unidos para vir aqui falar na televisão que o povo tinha que parar de pagar aluguel para dar 900 pau para ele. E se eu disser que um homem desse prega o Evangelho, eu estou sendo parceiro dele com tudo que ele prega. Se eu disser que o adventista prega o Evangelho, não, pastor, vai ter um monte de adventista que vai para o céu. Não sei. Se seguir a Ellen White, para mim vai tudo para o mesmo inferno que a Ellen White está. Porque ela era um falso profeta. Porque senão, irmão, daqui a pouco nós vamos ser ecumênicos. Nós vamos dar mão para o mormon, nós vamos dar mão para o adventismo, nós vamos dar mão para o católico, e nós vamos dar todo mundo para o céu. É tudo o mesmo Evangelho, é que bonitinho. Não é. A palavra de Deus é clara: haverá muitos falsos profetas. E no dia que eu não estiver pregando a Bíblia aqui, desconfiem de mim, porque a Bíblia diz que quem está em pé, cuidado para que não caia. Não é porque um pastor da igreja cristã evangélica, ali é cristã evangélica, tem um pastor ali dentro que está pregando a verdade. Não é assim. Não é assim. Toma cuidado. Quem tem que observar se é uma palavra de Deus é você. Por isso que a Bíblia diz que você precisa conhecer a palavra. Por isso que a Bíblia diz que você que tem que ler a palavra. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser alguém que sabe responder a respeito da fé que você tem. Por isso, irmão, que a gente fica batendo na tecla aqui: cadê você na escola bíblica dominical? Para aprender a palavra. Dormindo na sua casa num colchão gostoso, você não vai aprender. E quando vir alguém com a lábia boa, bonita, como várias vezes eu vi, te leva. Irmão, eu estou falando aqui hoje, mas eu já fiz tanta bobeira em nome de um tal Evangelho. Eu já fiz tanta atrocidade em nome de tal Evangelho, que os irmãos mais velhos aí que conhecem a minha história sabem disso. E hoje eu falo: meu Deus, que besta que eu era. Por quê? Fui iludido pelos meus líderes e não conhecia a palavra da verdade. Então toma cuidado, irmão, porque o seu pastor aqui não vai guardar a tua fé, não. Eu vou guardar a minha. A sua é você que guarda. Eu não estou 24 horas com você. Não sou onipresente, não sou onisciente. E não tenho também isso sobre a minha vida. Eu tenho que ter duas vozes, como João Calvino diz: chama as ovelhas e espanta os devoradores. Isso eu preciso ter. Eu preciso ter coragem de subir aqui e dizer o que eu estou dizendo para vocês. Agora, no seu momento, na sua vida, com as pessoas que você anda, é você que tem que tomar cuidado. É você que tem que saber o que está seduzindo o teu coração. É você que tem que saber o que está tentando tirar você da palavra de Deus. Mas graças a Deus tem uma boa notícia. Está no versículo 20. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. O que João está dizendo para nós, irmãos? João relembra aos cristãos que a presença do Espírito neles vai levá-los à verdade. Essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 16, no versículo 13, nós vemos que uma das ações do Espírito Santo na nossa vida é nos livrar da mentira e nos levar à verdade. Olha aí, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Nós temos o Espírito Santo, nós que estamos em Cristo.
nós temos o ensinador, nós temos aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Agora tem porém, queridos, e aí o porém está em nós. Quanto nós estamos dando liberdade do Espírito de Deus na nossa vida? Porque as Escrituras várias vezes nos fazem este alerta: não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito. Se a minha relação com o Espírito Santo é de alguém que eu vejo só de domingo a domingo na igreja, como é que faz? Como é que eu crio um ambiente para o Espírito Santo me ensinar? O próprio Senhor Jesus diz: e o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Lembrar, irmão, quem lembra é quem já conhece. Se você não conhece, ele vai lembrar você do quê? Se o Espírito Santo, se a palavra de Deus não estiver em você, ele vai lembrar você do quê? Do capítulo da novela? Do último Pokémon que você pegou e está registrado no seu celular? Das bobagens que você fica lendo nas revistas de fofoca? Não lê a Bíblia, não ora, não vem na escola dominical e quer ter uma vida espiritual. Como? O primeiro falso profeta que no ouvido já era, levou. Nós precisamos entender que o Espírito Santo em nós vai nos fazer reconhecer a verdade, desde que nós realmente tenhamos contato com a verdade. Faz um teste. Pega um crente de uma igreja que você sabe que fala um monte de asneira e tenta convencer ele da verdade. Ele não quer. Sabe por quê? Ele não conhece a verdade. Ele não lê as Escrituras. Ele não estuda as Escrituras. Muito provavelmente ele é um crente fraco na escola bíblica dominical. Agora presta atenção. Se você também não lê as Escrituras, se você também é um crente fraco da escola bíblica dominical, se você não tem conhecimento de Deus, você é um sério candidato a ser levado, ó, no bico pelos falsos profetas. João diz: olha, o Espírito Santo, ele está em vocês, e ele quer levar vocês a toda a verdade. João é claro ao dizer que nenhuma mentira, irmão, vem da verdade. Versículo 21 nos diz: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. É impossível, irmão, se você conhecer a palavra de Deus, é impossível que alguém pegue o texto das Escrituras e enfie uma mentira para abaixo de você. É impossível. Irmãos, eu já participei de igreja que pregava heresia, e eu ficava sentado no banco, e quando o pastor falava, eu falava assim: não acredito que ele está falando isso, isso é mentira, é mentira. Mas por que eu falava isso? Porque eu tinha comprometimento em conhecer a palavra de Deus. E os que não tinham, iam atrás. Quantas vezes você já esteve num banco de uma igreja e ouviu uma mentira e aquilo ficou remoendo dentro de você? Você precisa conhecer a verdade, porque se você não conhecer a verdade, a mentira é igualzinho à verdade. Eu já contei aqui a história de que um grupo de brasileiros foi aos Estados Unidos para aprender como reconhecer uma nota falsa. Chegando lá na Interpol, nos grandões lá que faziam esse teste nas notas, o brasileiro perguntou: vocês devem estudar muito notas falsas para vocês saberem quais são as falsificações das notas, né? E o chefão respondeu: não, nós não estudamos as notas falsas, nós estudamos a verdadeira. Quando vemos uma falsa, já sabemos que ela é. Se você estudar a palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus, qualquer bobagem teológica, espiritual,
afronta contra o Senhor Jesus, vai doer no seu ouvido. Você vai repugnar na hora. E se você não tiver muito controle emocional, você sobe no púlpito e dá uns cascudos de quem está pregando aquilo lá. Não faça isso. João também ensina que quem recebeu o Espírito Santo não necessita de novas verdades. Está no versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Tem gente que não entende as Escrituras, pega esse texto e diz: não precisa que ensine, que eu tenho o Espírito Santo. A igreja cristã no Brasil é assim, eles não ensinam, não aprendem a palavra. Eles ficam lá sentados, quem tem a palavra hoje? Levantam lá, falam um monte de asneira, da glória a Deus, aleluia, e todo mundo vai atrás. E cristão no Brasil é heresia, tá bom? Não é igreja evangélica. E eles pegam e dizem: está falando aqui, não precisa que ninguém nos ensine. Interpreta certo o negócio, vai não ser bobo. Como que não precisa que ninguém nos ensine, se o apóstolo João está escrevendo uma carta para ensinar? João escreveu uma carta para ensinar, e escrever a carta que não precisa ensinar. Olha o contexto da carta. João está escrevendo para uma igreja que está cheia de gnóstico, que está dizendo o seguinte: eu tenho uma revelação nova, eu tenho um ensino novo, eu tenho uma coisa muito bonita que ninguém sabia, e eu sei, venham aprender de mim. João está dizendo: irmão, você não precisa de nenhum guru espiritual. E está cheio de gente hoje indo atrás de guru espiritual. O meu pastor não fala de prosperidade, eu vou naquela igreja que fala. O meu pastor não prega de libertação, eu vou naquela igreja que prega. O meu pastor não fala dos demônios nos nomes que eles têm, do Samadeu, não sei do que, eu vou na igreja que fala. Cadê as Escrituras? Fala o nome de um demônio que está na Escritura. Aonde Jesus mandou ensinar sobre o nome de demônio? De hierarquia espiritual de demônio? Aonde foi? O meu pastor não faz cura interior. Aonde tem cura interior? Conhece a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu tenho uma novidade. E aí os crentes, com coceirinha no ouvido, vai tudo atrás da novidade. Tem um pastor aí, aquele. Vocês têm o Espírito de Deus e a revelação das Escrituras. Vocês precisam de pessoas que vos ensinem as Escrituras. Vocês precisam aprender as Escrituras, porque ela é suficiente para a nossa salvação. E é assim que João termina. No versículo 24, ele diz para nós: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O alerta é: filhinhos, permaneçam no ensinamento que vocês receberam. Qual o ensinamento? João capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês. Nós temos que estar ligados a Cristo na nossa união espiritual, e a palavra de Deus, querido, tem que estar ligada em você. Você não pode se desligar das Escrituras. Você não pode se desligar dos ensinamentos de Jesus. Eles têm que ser mandamentos realmente, prioridades. O fulano de tal diz que pode, mas a Bíblia diz que não, então eu fico com a Bíblia. Mas nós estamos no século 21, pode estar no 21, no 22, no 23, no 25, não sei quanto tempo Jesus vai demorar ainda para voltar. A Escritura, ela é suficiente.
Martinho Lutero dizia: a Escritura não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Ela vale para todo o tempo, para todos os homens. E só ela tem um recado especial para nós. No versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Quem permanece na promessa de Cristo sabe do grande final da sua vida: a vida eterna, para a glória de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Filhinhos, cuidado. Os anticristos e os seus ensinos estão entre nós. Por isso, alerta, vigia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela palavra, porque reconhecemos que a tua palavra é a verdade, e sabemos que nela não há mentira nenhuma. Reconhecemos que a tua palavra nos esclarece, e ela não nos deixa ser seduzidos pelos anticristos e pelos falsos profetas. E te louvamos porque, se permanecermos na tua palavra, é porque realmente fomos salvos pelo Senhor e estaremos contigo naquele último dia. Ó Deus de amor, de misericórdia, nos ensina, ó Deus, a denunciarmos os falsos profetas, a amarmos a tua palavra ao ponto de conhecê-la dia após dia, de querermos, ó Deus, obedecer os teus mandamentos como eles são, para que o teu nome seja glorificado em nós e por meio de nós. Que a tua igreja dê frutos que permaneçam como é a tua vontade. Tem misericórdia daqueles que têm sido enganados, Senhor. Livra-os do engano e também nos livra a nós de toda sedução de engano que tantas vezes, Senhor, nós somos tentados a ser levados. Tem misericórdia daqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador e não têm a esperança da vida eterna. Alcança os seus corações, amado Deus, para que o teu nome seja exaltado. Te bendizemos nesta noite e oramos no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém.